Sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Sou o professor Miguel Guerra, sou um homem de 39 anos, pardo, cabelos pretos, tenho estatura alta, estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer as anotações. Meus alunos, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre economia verde, um tópico bastante importante de todos os vestibulares, incluindo o vestibular da UEA. Nesse momento, o que a gente vai abordar especificamente? Vamos tratar das principais conferências internacionais e as metas globais de desenvolvimento sustentável e redução das emissões de gases do efeito estufa. O nosso conteúdo, então, começa a partir do próprio conceito. O que é efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém o nosso planeta aquecido, ou seja, é a capacidade da atmosfera em manter o nosso planeta quente. Sem o efeito estufa, não existiria vida. O nosso planeta seria tão frio quanto Marte. Graças aos gases que nós temos na atmosfera, dentre eles o gás carbônico, além do metano, do dióxido de enxofre, do vapor de água, são os elementos que vão condicionar esse aumento da temperatura. E quanto maior a sua proporção, mais calor. Foi nesse momento que, desde o século XIX, o monitoramento da temperatura global apontou que o nosso planeta estava aumentando e aumentou 1 grau Celsius desde a era pré-industrial. Houve então um questionamento de qual seria o motivo. Um grupo de pessoas disse: o fenômeno é natural, pois existem períodos em que a temperatura do nosso planeta aumenta e existem períodos em que a temperatura diminui, tanto que você já conhece a era do gelo e tudo mais. Só que aí um outro grupo alegou: quem sabe não é a interferência humana, pois a queima de combustíveis fósseis, queimada, desmatamento, a liberação do carbono presente no solo a partir do uso indevido do manuseio do solo também condicionaria o aumento da temperatura. Então gerou-se ali uma discussão e ainda tinham aqueles que eram bem céticos de que não estava tendo aquecimento nenhum e tudo era uma teoria conspiratória. Então esse era o debate até ali os anos 80, sobre como que o nosso planeta estava sofrendo com mudanças de temperatura e, consequentemente, mudanças climáticas. Foi nesse contexto que, em 1988, foi criado o IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, onde grupos de cientistas do mundo todo iriam começar a estudar causas, consequências e correlações que levariam ao aquecimento global e às mudanças climáticas, como se o mundo acadêmico estivesse se unindo para compreender um fenômeno global e correlacionar as atividades humanas. A partir do momento que o IPCC foi formado, nós tivemos, então, significativos avanços, principalmente a partir de conferências ambientais, reuniões de chefes de Estado para tratar do tema e criar um compromisso global. É lógico que não foi da noite para o dia que isso aconteceu. Nós tivemos ali a questão dos principais países estudando caso a caso, levantando quais seriam os impactos do aquecimento global, e aí você teria então como aumento da temperatura, derretimento das calotas polares, elevação do nível dos oceanos, o avanço da desertificação, mudanças no regime das chuvas. O aquecimento global traria mais chuvas para algumas áreas e promoveria seca severa para as outras. Então, imagina na região do Ártico, por exemplo, que durante o verão a temperatura é negativa. A partir das mudanças climáticas e aquecimento global, as temperaturas ficam positivas e aquela paisagem de geleiras eternas desaparece para uma nova paisagem. Isso afetaria a fauna, a flora, causando até mesmo extinções de espécies. Então, isso começou a ser soado por todos os cantos através de pesquisas científicas, e esses alertas eles estavam sendo colocados sobre a mesa, mas não estavam sendo debatidos pelos chefes de Estado. A televisão noticiava e tentava sensibilizar as pessoas, mas nem todo mundo acreditava porque existia muita desinformação e não chegava nas camadas mais populares. Conforme a gente foi evoluindo os meios de comunicação, os meios de informática, hoje nós compreendemos um pouco mais sobre o fenômeno, mas ainda existe muita coisa a ser debatido. Dito isto, então, o que a gente começa a pensar? Em soluções para as mudanças climáticas, começamos a pensar como que nós podemos agir para nos proteger disso
e também não só a nível de Estado, de empresas, mas o que nós podemos fazer no nosso cotidiano. E dentre essas medidas, o que é sempre cobrado numa prova? É sempre cobrado, entendeu? Medidas em relação à diminuição das emissões de gás carbônico, reflorestamento, pois as florestas têm função de absorver CO2 da atmosfera, compromisso entre governos, empresas e pessoas para poder passar por essas mudanças, principalmente aqueles que estão sendo mais afetados. Prover recursos para que eles possam construir mecanismos para uma transição energética que seja mais limpa, a utilização de fontes renováveis que causam menor impacto ao meio ambiente. Beleza? Então seria basicamente esta função do painel intergovernamental de mudanças climáticas, além de estudar o problema, alertar toda a população. Nesse momento, o nosso aluno Caio levantou a mão. Deixa eu falar com ele para saber o que ele quer saber do nosso conteúdo. Vamos lá, Caio, faça a sua pergunta. Professor Miguel, e o que os países estão fazendo sobre o problema? Cara, pergunta complicada, porque é política. Não é só uma questão econômica, é uma questão política, uma questão ideológica também. E a economia, logicamente, motiva esse debate. E os países, então, eles formam, assim, como é que eu posso dizer para você? Reuniões, cúpulas, para debater o problema e criar medidas para mitigar. Só que como nós temos aí muitos agentes envolvidos, geralmente essas soluções elas acabam tramitando de maneira muito lenta. E o fenômeno, o problema, ele não espera. Não é à toa que nós temos aí na sua tela os marcos principais para análise da questão do debate climático no planeta. O primeiro grande evento foi em 1992, quando nós tivemos a Eco 92, que se formou uma cúpula para debater o aquecimento global e se tomar uma medida contra o aquecimento global. Só que em 92, né, que foi no Rio de Janeiro, Eco 92, nós não tivemos ali uma solução efetiva. Então, prorrogamos para 1997, quando foi confeccionado o Protocolo de Quioto, um acordo ambiental que visava reduzir as emissões de CO2. O problema do Protocolo de Quioto é que nem todos os países concordaram com a redução das emissões. E principalmente o fato de um grupo de países, que são os subdesenvolvidos industrializados, também conhecidos como emergentes, não precisarem reduzir suas emissões, o próprio Estados Unidos não ratificou o Protocolo de Quioto, o que fez com que ele perdesse força. Então, podemos até dizer que foi um acordo fracassado. A gente conseguiu evoluir bastante em 2015, quando nós criamos o Acordo de Paris, que até hoje é o nosso principal acordo ambiental contra as mudanças climáticas. No seu texto diz que nós devemos limitar o aquecimento global em até 2 graus Celsius e temos esse século para isso. Então, esses 3 elementos fazem parte da história como marcos do clima global do Rio de Janeiro até a Conferência de Paris. Compreendido? Para a gente entender melhor o assunto, é necessário que a gente analise algumas questões. Então vamos lá. Temos aqui a nossa primeira questão. Artigo 2. Seu objetivo visa fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima. No contexto do desenvolvimento sustentável e dos esforços de erradicação da pobreza, incluindo a manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, e envidar esforços para limitar esse aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, reconhecendo que isso reduziria significativamente os riscos e os impactos da mudança do clima. O excerto faz referência a Conferência de Estocolmo, B, ao Tratado do Alto Mar, C, a Eco 92, D, Acordo de Paris, E, ao Protocolo de Quioto. Pela narrativa do texto, quando falar em limitar o aquecimento em até 2 graus Celsius, a resposta só pode ser Acordo de Paris. Beleza? Gabarito letra D. Nesse quesito, você percebe que na questão, alguns elementos do texto já contribuem significativamente para que você vá lá na resposta. Por que não poderia ser, por exemplo, Protocolo de Quioto? O Protocolo de Quioto ele é de 97 e ele fala em reduzir as emissões de CO2. E ele estabelece um valor, 5%. Ou seja, eu obrigo os países a reduzir, sendo que eles não têm a flexibilidade de decidir como eles podem contribuir. Sou eu que determino. Já a Conferência de Estocolmo é a primeira conferência e não tinha relação com isso no texto.
E no acordo lá do Rio de Janeiro, em 92, na Eco 92, não foi tomada nenhuma decisão para a redução das emissões de CO2 e não tinha vínculo nenhum com a questão do alto mar. Então, fechamos a questão, vamos para a questão de número 2. Dados que podem ser cruciais para o futuro do planeta começam a ser analisados por um grupo de 165 países. As autoridades mundiais estão reunidas para avaliar previsões feitas por especialistas da Organização das Nações Unidas, ONU. As informações são de extrema relevância porque, a partir delas, acontecerão as negociações entre líderes políticos na COP26, que acontecerá em novembro na Escócia. Uma das perguntas que deverá ser respondida pelo grupo é justamente se a meta estabelecida durante o Acordo de Paris em 2015 deverá ser mantida ou se um novo propósito ainda mais ambicioso deve ser priorizado. A meta contextualizada no excerto envolve a exigência de estudos de impacto ambiental para avaliar danos ao meio ambiente, b. preservação da integridade ecológica para reduzir a extinção das espécies, c. a desaceleração do crescimento das cidades para diminuir o efeito das ilhas de calor, d. a construção de políticas econômicas verdes para impulsionar o desenvolvimento sustentável, e. redução das emissões de gás carbônico para limitar o aquecimento global. Note que pela altura do campeonato, a letra E já está em negrito para você, mas vamos lá. Lá na Escócia, nós tivemos o Acordo de Glasgow, ou a reunião de Glasgow. O Pacto de Glasgow, ele trata da questão do metano. Então, viu numa prova Glasgow metano. Metano também é um gás de efeito estufa. E a ideia é reduzir as emissões de gás metano, e muitas vezes que são provenientes da pecuária, dos lixões. Então, a redução deles contribuiria bastante para mitigar a mudança climática, o efeito estufa. Outra, redução de gás carbônico é a meta do Acordo de Paris. Então você já tem ali o gabarito, você já vai direto para a letra E. Na nossa próxima questão, questão 3, você tem, para cumprir os objetivos ratificados pelo Acordo de Paris, o Brasil, entre outras medidas, deve. Antes de ler as alternativas, já faz a tua reflexão. Nós já fizemos duas questões que já vão direto ao ponto. Qual é o problema? Aquecimento global. O que ele causa? Mudanças climáticas. E o que isso causa? Desestrutura os países, afeta o meio ambiente, afeta a economia, afeta a vida das pessoas e ainda coloca a nossa vida em risco. Então, o que nós devemos fazer? Logicamente que você vai marcar na prova qualquer coisa ligada ao quê? Redução das emissões de CO2. Só que como é que nós vamos fazer isso? O Brasil, de maneira flexível, criou suas próprias metas. Por exemplo, nós alegamos que até 2030 nós reduziríamos em 37% as emissões de CO2. Aí se perguntou como que a gente iria fazer isso. O Brasil vai investir em fontes alternativas, reduzir o desmatamento, estamos tendo dificuldade, mas essas são as nossas metas, e pensando em substituir a nossa matriz energética, chamamos de transição energética para uma matriz mais limpa e renovável. Aí tu pegou essa estrutura, olha as alternativas. Letra A, restaurar e reflorestar hectares de floresta. B, reduzir o descarte inadequado de resíduos sólidos. C, diminuir o uso sustentável de bioenergia. D, expandir a capacidade dos centros de reciclagem. E, ampliar as fontes energéticas não renováveis. Daí, irmão, só sobrou a letra A. O que a gente vai fazer? Restaurar florestas, restaurar aquelas áreas que foram degradadas, que foram desmatadas. Dito isto, então, meus alunos, chegamos até o final do nosso conteúdo e você percebeu como existe um padrão de pensamento acerca das questões sobre mudanças climáticas, reflorestamento, evitar o desmatamento, usar fontes alternativas e limpas seriam importantes como solução. Então, chamo vocês para baixar o nosso aplicativo do Prevest UEA, seguir as nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade, tá bom? Valeu!